Eu gostaria de falar hoje, aqui no meio da natureza, a respeito do amor de Deus, da fidelidade do Senhor e da fidelidade que nós também devemos ter para com o Senhor. E ao prestar atenção, você se inscrevesse no nosso canal, Emanuel, e também partilhasse com as pessoas o amor e a bondade do nosso Deus. A palavra do Senhor está escrito no livro de Amós 3:7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem comunicar o seu segredo aos seus servos. Então nós vemos que o Senhor é fiel. Ele não teria que dar satisfação alguma a nós, mas por sua fidelidade, por seu amor, Ele partilha a nossa vida com a vida dele. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Também, em Deuteronômio 28, o Senhor faz uma abordagem a nós. E ele diz: e será que se deres ouvido à minha voz, guardando os meus mandamentos, os meus estatutos, eu te farei vencedor em qualquer área, tanto na cidade como no mato. Para o Senhor não há barreira, não há distância. O que Ele quer de nós é fidelidade à sua palavra e aos seus propósitos. Há muitos anos atrás, mais ou menos uns 40 anos atrás, eu estava orando. Era tipo 9 horas da noite e eu estou fazendo questão de falar o horário para os irmãos verem que na realidade eu não estava dormindo. Eu estava de joelho e eu estava falando com o Senhor a respeito assim do trabalho, da sua bondade, do seu amor. E de repente surgiu um anjo. Veja, não foi um sonho, eu estava acordado e é óbvio que quem tem dons espirituais sabe que o Senhor se revela. E naquela hora nós estamos assim numa posição entre o acordado e o dormir. Existe uma fase, e nessa fase que eu estava falando com o Senhor, esse anjo apareceu e disse assim para mim: o teu filho está com uma doença mortal, na terra não tem cura. Mas como eu sou um homem de fé, eu retruquei ao anjo e eu disse para ele: mas também está escrito que tudo é possível que crê. O anjo abaixou a cabeça e falou: realmente é verdade, só que na terra não tem cura. Então, irmãos, na realidade, eu quis ver a Deus, entende? Eu não queria apenas o anjo, porque eu sei que os anjos são enviados do Senhor. E a Bíblia diz que, em Hebreus 1:14, diz que eles são ministros de Deus que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. E eu disse para o anjo: então eu mesmo quero levar a minha oração no trono da graça. Então eu não quis nem a intervenção do anjo. Não que eles não tenham capacidades. Eles são mensageiros de Deus que nos ajudam, nos defendem. Mas eu quis levar pessoalmente. Na realidade, quando eu disse isso, veio sobre mim, do alto, um túnel, um facho de luz como um túnel de uns 3 metros de diâmetro. E aquela força me sugou. Eu vi o meu corpo ficando como eu estava assim, de joelhos. E eu fui levado numa velocidade tremenda. Não sei se é da luz, mas eu acho que é até mais ainda, mais, vamos dizer, mais rápidas, mais veloz do que a luz do sol, que é 300 mil quilômetros por segundo, que leva 8 minutos e 14 segundos para chegar na Terra. Um raio de luz desprendido do sol. Então aquilo foi maravilhoso. De repente o meu corpo ficou e eu então subi, passei pelo telhado, vi as casas ao meu redor, a minha casa, passei pelas nuvens e era muito rápido. O anjo não segurou na minha mão, mas eu fui como flutuando, vamos dizer, só que numa velocidade tremenda.
Então passei pelas nuvens, passei o nosso primeiro céu, que é uns 100 quilômetros da Terra, em volta da Terra, e no segundo céu, onde estava o Sol, a Lua, é muito além do Sol. Eu fui levado nesse túnel. Eu calculo pelas vezes que eu já tive lá, na presença do Senhor, umas 4 ou 5 vezes, todas com objetivo. Então, eu fui levado e eu fui posto assim numa colina, uma colina alta, assim mais disfarçada, aonde dava para ver a cidade santa que Deus preparou para o seu povo, e dava para ver a cidade onde Deus habita com os anjos. E eu disse, todas as vezes que eu tive o privilégio de estar na presença do Senhor, eu fui levado assim, nesse mesmo lugar, nesta colina, e lá eu sou posto, aonde dá para ver, aqui como vocês podem ver a paisagem. Eu desci aquela colina, e embaixo tinha umas árvores muito altas. Não sei se era, mas parecia que fosse assim, tipo eucalipto. Embaixo era muito limpo. E eu queria falar com Jesus. E lá então, eu vi o Senhor Jesus, vi a cidade santa. Jesus estava no pátio da cidade. Os muros muito altos, mas Jesus e os anjos eram muito mais altos do que o muro. Então Jesus estava assim falando com os anjos, mais ou menos, eu calculo assim uns 30, 40 anjos, e Jesus estava falando com eles. Eu, perto deles, eu era como uma formiga, vamos dizer, né? Meu tamanho, e na realidade a altura dos anjos é mais ou menos assim, uns 15, 20 metros de altura. E Jesus é mais alto do que os anjos, assim, do ombro para cima. Então dá para distinguir o Senhor entre os anjos. São todos do mesmo tamanho, tem mais ou menos a aparência assim de uns 30 anos, por aí, que é a força, vamos dizer, do homem. Como Jesus, quando esteve entre nós, antes de subir, ele tinha 30 e poucos anos, né? Então, eu era pequeno, e ele estava por dentro do muro, no pátio, falando com os anjos. Eu gritei, Senhor Jesus. Quando eu gritei, Senhor Jesus, ele olhou lá de cima e me viu. E parece que ele falou qualquer coisa com os anjos assim, e deu a volta e passou pelo portão. Mas ele era enorme. E então ele se encolheu para poder falar comigo. Então ele ficou assim na altura de uns 3 metros e pouquinho. E eu pensei, o meu problema está resolvido. Agora eu entrego a minha oração a Jesus e ele resolve o problema. Só que apareceu o inimigo, que também estava assim no tamanho de Jesus, 3 metros e pouco. Mas ele estava assim em traje de guerra, com armadura, capacete, tudo. E eu era como se fosse uma formiga. E ele sorria, o diabo sorria. Eu tinha levado a minha oração, e eu quero destacar aí para vocês, que na realidade a nossa oração é posta assim, num saquitel. Dependendo daquilo que você fala, as pedras são de várias cores. Então quando você ora, o anjo leva a nossa oração à presença do Senhor. Mas no caso aqui, como eu mesmo disse que eu queria eu mesmo levar a minha oração, então eu fui pessoalmente, vamos dizer assim, ou espiritualmente, é melhor dizer assim, né? E eu pensei, agora eu entrego para Jesus. Só que o inimigo estava entre Jesus e eu. Jesus não fazia nada. Ele estava apenas observando. E eu, então,
como ele impedia, eu pensei, não tem problema, eu jogo, Jesus pega a oração, está resolvido o problema. Só que quando eu joguei, o inimigo pulou assim e bateu na oração e jogou o saquetel no chão. E Jesus não fez nada, na verdade, ficou só observando. Esse observar, eu acredito que é a nossa fé. Quando a luta vem, nós temos que acreditar que tanto faz nós estarmos vendo o Senhor como não. A gente tem que acreditar que Ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Então, como a Bíblia disse, Jesus falou, porque você me viu e creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós temos que acreditar no Senhor, na sua palavra. Quer a gente esteja numa boa ou quer a gente esteja numa luta, mas acreditar que o Senhor é fiel à sua própria palavra. Então, como Jesus não fez nada e o inimigo sorria, como quem quer dizer, né? Tá vendo? Eu sou poderoso. Eu pensei, ou tudo ou nada. Ou eu pego a oração, entrego na mão de Jesus, ou o diabo vai vencer. E quando eu abaixei, só para vocês terem uma ideia, o pé dele tinha mais ou menos uns 70 centímetros de tamanho. Era um pezão. Ele ergueu o pé assim para me esmagar. Ele ia, conforme eu baixei, ele ia pisar assim na minha costa e ia me esmagar. Quando Jesus falou basta, ele ficou paralisado. Aí eu vi o poder, a autoridade que tem o Senhor. Uma simples palavra dele. E tudo acontece, tudo se faz. Então, ele ficou com o pé no ar, assim, parado, paralisado. Eu fui, peguei minha oração, entreguei nas mãos do Senhor. Ele nem leu, na verdade. Ele nem viu. Ele segurou a oração. Isso quer dizer que qualquer oração que nós fazemos, Deus nos ouve. Pode às vezes não sermos atendidos no momento, porque há muitos requisitos que têm que ser feitos ou cumpridos para que uma oração possa ter efeito. Mas quando Jesus segurou a oração, ele falou para mim, há muito tempo atrás, 3 pessoas tiveram uma luta mortal com ele, mostrando Satanás. E a do meio esmagou a sua cabeça. Bom, então nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o inimigo é inimigo deles. E é do meio, que é Jesus, né? Na ordem, Pai, Filho, Espírito Santo. Esmagou a cabeça de Satanás, lá na cruz. Aí ele disse assim, quando você estiver disposto a lutar por teu semelhante como por teu filho, eu liberto ele e te ajudo. Então eu tenho uma promessa do Senhor. Graças a Deus por isso, que eu sempre lutei pelo meu semelhante, pelos meus filhos, especialmente esse, que ele, vamos dizer, é como as ondas do mar. Uma hora está lá em cima na fé, outra hora ele tem recaídas. E humanamente eu faço o melhor, mas a Bíblia diz que pai não salva filho, nem filho salva pai. Todos estão subordinados à vontade do Senhor, até mesmo Satanás. Então faz mais ou menos 41, 42 anos que eu tenho essa promessa do Senhor, como Abraão. Deus abençoou ele em muitas áreas, mas na área que ele queria, que era o filho, Deus não deu, porque Abraão precisava amadurecer. Então, no tempo certo, Deus fez. Então, comigo também não é diferente. Faz 40 e poucos anos que meu filho tem me envergonhado. Às vezes ele está assim firme, mas às vezes parece que o inimigo faz isso para me envergonhar. Mas eu não tenho vergonha disto, porque eu aprendi que pai não salva filho, nem filho salva pai. A salvação é individual. O Senhor mesmo, Deus, que é todo poderoso, sofreu
no seu coração a perda daquele anjo, Lúcifer, e 1/3 de anjos com ele. Então nós não temos que nos envergonhar. Eu teria vergonha se eu tivesse deixado a obra, se eu tivesse deixado de fazer o trabalho de Deus, se eu tivesse, como fui desafiado, você não é um homem de fé, porque o teu filho é assim. Mas eu não me envergonho, porque Deus não se envergonhou e nem deixou de dizer que é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Eu sei que Deus pode transformar o joio num trigo. Ele tem poder para isso. E sei que nós somos apenas instrumento em suas mãos. A hora que Ele quiser mudar o curso da história, Ele muda. Então eu estou contando isso para você, porque se você está com um problema igual o meu, se você vê um familiar que é vacilão, que é um mala, sem alça, não desista. Faça a tua parte, ore, porque certamente o Senhor Jeová, Ele é cumpridor da sua palavra. Deus tem essas 3 qualidades: onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode mudar. Mas enquanto Ele não mudar, eu vou continuar como estou, levando o evangelho da paz. E como disse Paulo, combatendo o bom combate. Ainda não terminei a carreira, nem guardei a fé, porque a minha fé está ativa. Se você que está me ouvindo acreditar e pôr a tua vida, a tua família, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, ou alguém que você ama, nas mãos do Senhor, certamente Ele vai te ouvir, porque Deus não muda. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Então eu tenho essa promessa do Senhor. E não foi um sonho para dizer, Ele sonhou. Eu acredito quando o Senhor diz que Ele pode se revelar a nós por sonhos, visões, pela natureza, como vocês estão vendo aqui. Entende? Tudo é obra do Senhor. E Deus não ouvida um pedido. Deus está presente até no inferno. Tenha isso na sua mente. Não há impossível para o Senhor. Ele diz que tudo é possível que crê. E que se você crê, você vê a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abra o teu coração. Você pode não ter uma experiência como a minha, mas Deus tem muitas maneiras de falar a nós e nos mostrar o seu amor. Cada um de nós que fomos chamados por Deus, ele tem uma história, ele tem uma missão, ele tem um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo dele tem um propósito. Talvez a minha fé tenha chegado igual a de Abraão, porque ele esperou muitos anos. E eu são 40 e tantos anos. E como Deus me preparou esses anos todos para essa missão das 3 mensagens angélicas, eu creio que esse anjo que estava voando no meio do céu veio ao meu lado. E é ele que tem, assim, me mostrado as grandezas do Senhor. E Deus me preparou. Eu posso dizer para vocês, Deus me preparou com experiências, entende? Para que eu não vacile. Porque Ele diz que aquele que segue Ele não anda em trevas. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa concepção e entregar a sua vida nas mãos do Senhor e deixar Ele agir no tempo dEle. Compartilhe esta mensagem com alguém que você conhece ou você mesmo, que talvez esteja assim desanimado, porque assim como Deus fez comigo, Ele faz com você também. No tempo certo, Deus vai dar vitória àquele que nele confiar. Coopere conosco com o Grupo Emmanuel. Se inscreva, dá um joinha e compartilhe, porque você estará fazendo a obra do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque reconhecemos que entre o céu e a terra não há um outro nome digno de ser louvado, a não ser o Senhor. Eu confio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E abençoo a todos que ouvirem decreto
a esta minha história. Deus seja com você.